teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, saíste daqui. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo vem me buscar, para o céu me levar. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta esperar. Cristo manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta esperar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ó, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Ó, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Boa noite, irmãos. Mais uma vez é uma alegria poder estar falando para a igreja que nós amamos tanto. Então nós agradecemos a Deus por esse privilégio de poder falar aos irmãos. Então
Aqui fica o nosso abraço, o nosso carinho, meu, da Silvia, dos meninos, a essa igreja que nos ajudou tanto e que nós amamos tanto, tá bom, meus irmãos? Então, para nós, minha família, é um prazer poder estar falando com os irmãos. Eu quero desenvolver hoje à noite, hoje pela manhã, nós falamos coisas que acontecem entre nós, né? Que Deus responde, ouve a nossa oração, que nós somos uns instrumentos usados por Deus nas suas mãos, e em terceiro lugar vimos que Deus nos capacita, lá em Lucas capítulo 1, falando de João Batista. Também usamos a figura de Maria. E hoje à noite, então na escola dominical, foi esse assunto, coisas que acontecem entre nós. Hoje nós vamos falar, eu quero desenvolver um pouquinho aqui com os irmãos sobre o ser discípulo. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, e começando com o verso 25. Nós vamos ler Lucas 14, começando com o verso 25. Espera todo mundo abrir, Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem após mim e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 12.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem precisa, nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua Santa Palavra, que essa leitura possa ser aplicada aos nossos corações. E nós agora, Pai, pedimos a direção do Senhor pela palavra, que o Senhor possa usar o Teu servo na explanação da mesma, e que as pessoas possam ouvir a Tua palavra com o coração aberto. Abençoa a Tua igreja, a liderança, o pastor, os irmãos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero desenvolver com os irmãos agora, e o nosso tema é ser discípulo. Tem um livro, o nome desse livro é A Grande Omissão. A Grande Omissão, interessante esse livro, de Dallas Willard. Dallas Willard. E nesse livro ele diz o seguinte, é sobre discipulado. Ele diz que a maior tragédia que pode acontecer é ser um cristão e não ser um discípulo. Ele diz que essa é a maior tragédia. Ser um cristão e não ser um discípulo. É possível a pessoa ser um crente, mas não ser um discípulo. Então ele conclui, no geral, no seu livro, que essa é a grande tragédia. Veja, meus irmãos, desse texto que lemos aqui em Lucas 14. A Bíblia diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. E é interessante que esse verbo que o doutor Lucas usa aí, esse verbo acompanhar, significa meramente estar junto. É estar juntos. Dá a sensação que aquela multidão, de certa forma, incomoda Jesus. Interessante isso.
Porque uma grande multidão o acompanhava, mas não acompanhava como ele gostaria que fosse. Olha que interessante. Porque o verbo que aparece aqui, para acompanhar, significa acompanhar sem nenhum compromisso. Acompanhar sem nenhum compromisso. Apenas para assistir. Quem sabe vai acontecer alguma coisa. Haverá, quem sabe aqui, um show da fé. Em que ele vai fazer alguma coisa. Vamos acompanhar porque alguma coisa vai acontecer aqui de espetacular. Então as multidões estavam ali, mas essas multidões incomodavam Jesus. De uma certa forma elas o incomodam. Mas o fato daquela multidão estar acompanhando Jesus, nitidamente o incomoda. O texto deixa claro, o Lucas deixa claro. E ele para e fala o que ele falou. Que de fato é algo, irmãos, que mexe conosco. Porque são palavras fortíssimas. Ele vai dizer que é necessário não apenas o acompanhar. Ele não está interessado em multidões. Ele está interessado em discípulos de Jesus. Irmãos, nós vivemos dias em que podemos dizer que existe muito e muitos cristãos. Talvez por causa de tanta religiosidade que há. É muita religiosidade. Mas no meio dessa religiosidade, essa tanta religiosidade que há em nosso país, há um empobrecimento do fato daquilo que Deus quer de nós. Baratearam a fé. E talvez a religião seja uma das grandes contribuidoras em baixar tanto o nível do que significa andar com Jesus. Isso porque a religião, tão somente a religião, muitas vezes traz uma falsa segurança para as pessoas. Porque elas acreditam em determinadas coisas, têm algumas informações e se acomodam com isso e talvez se sinta seguro. Isso é terrível, é pior do que não conhecer, do que ter esse conhecimento assim. Talvez mais ou menos o que está acontecendo em nosso país é o que aconteceu nos dias do profeta Amós, aquele profeta menor lá do Velho Testamento. Esse homem sai de uma cidadezinha chamada Tecoá, uma região rural. Deus diz para ele ir até Jerusalém e proclamar a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E a mensagem que Deus deu a ele é esta, olha que parece Jonas, mensagem curtinha: buscai a Deus e vivei. As pessoas se incomodavam com a mensagem e chegaram a confrontar Amós no seu livro. Então essas pessoas diziam para ele: você sai da roça, você sai de uma cidadezinha tão pequena e vem dizer para nós aqui numa metrópole tão grande, buscai a Deus e vivei? Aqui conosco está tudo bem. Irmãos, veja, a fartura, essa fartura nunca, olha a fartura que nós estamos produzindo. O nosso campo nunca produziu tanto. Os negócios estão indo muito bem. Olha, está tudo bem conosco. Deus está nos abençoando. Olha a prosperidade material. E você vem dizer que Deus não está feliz conosco? Mas Amós continuou dizendo: buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus e Ele ficará feliz com vocês. Mesmo sabendo que Ele não está. Então Amós diz, por causa de toda aquela religiosidade, por causa daquela aparente prosperidade, e talvez também era de verdade, aquilo não fazia aquilo não trazia nenhuma segurança para o povo. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos buscar essas coisas, nós não devemos buscar uma igreja crescer, batizar novas pessoas, trabalhar para novos convertidos. Tudo isso é ensinado na Bíblia e Deus vai cobrar de nós, de mim, como pastor, se a minha igreja não está crescendo numericamente, espiritualmente. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que não adianta só inchar uma igreja, tem que crescer com qualidade. E eu tenho aprendido também, irmãos,
é que muitas vezes nós falamos, nós estamos preocupados é com qualidade, não com quantidade. Tudo bem, mas às vezes você não tem nem quantidade nem qualidade. Nem uma coisa nem outra. E às vezes você encontra uma igreja grande que tem muita gente boa. Então no meio de uma quantidade vai ter muita qualidade, é só trabalhar com as pessoas. Mas o foco meu aqui é que hoje em dia se valoriza tanto aí, é número, são números. Não, nós queremos que trabalhar com essas pessoas, serem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ainda que religiosos como somos, de uma denominação histórica que nós somos, valorizamos isso, o batista, nós precisamos sempre perguntar para nós se nós somos de fato discípulos de Jesus Cristo. Esse é o foco. Será que nós somos de fato discípulos de Jesus Cristo? Há uma multidão aí fora que caminha com Jesus. As denominações religiosas num país como o nosso, nunca teve tanta gente falando e cantando sobre Deus. Nunca teve. E talvez a gente pense que é coisa boa. Mas essas multidões aqui o incomoda Jesus. Incomoda. Veja que Jesus está incomodado com essa multidão. Porque a multidão não quer dizer muita coisa. A multidão não quer dizer muita coisa para ele. A multidão que tão somente o acompanhava não quer dizer muita coisa. Então aqui Jesus faz um discurso muito forte. E ele está interessado que nós sejamos discípulos dele. Ô irmão, isso é tão importante, esse discipulado, andar com Jesus, compromisso com Jesus, viver, tudo que nós vamos desenvolver isso aqui, não é? Então a pergunta é, o que significa ser discípulo de Jesus? O que significa ser discípulo de Jesus? Então, a primeira coisa, ser discípulo é amar a Deus mais do que aquelas pessoas que nós mais amamos. Ó. Amar a Deus mais do que aquelas pessoas que nós mais amamos. Ser discípulo é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu sei que isso não é nenhuma novidade. Na lei de Moisés já ensinava isso. Deus já havia ensinado isso logo no início. Amá-lo. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus vai mostrar mostrar isso àquela grande multidão. E que ele diz para nós, se nós fôssemos discípulos e não meramente, o que ele quer de nós é que nós sejamos discípulos e não meramente especuladores, espectadores. E que nós precisamos amar a Deus mais do que nós amamos as pessoas que nós mais amamos. Ora, quem é que nós mais amamos? Quem é que nós mais amamos? Os nossos familiares. Não há pessoas que nós mais amamos do que as pessoas que Jesus relaciona aqui na leitura que nós fizemos. E quando ele diz pai, mãe, irmã, irmão, cônjuge, ele traz um impacto muito grande ao coração daqueles que estão ouvindo. Porque nós amamos essas pessoas mais do que tudo. Muitas vezes até, infelizmente, idolatramos nossos próprios filhos. Temos que cuidar demais com isso. Nós idolatramos os nossos filhos. Nós amamos muito essas pessoas. E Jesus, sabendo disso, e para que nós pudéssemos entender o que é ser discípulo dele, ele diz, você pode ser um discípulo, você pode até ser um cristão, não discípulo. Você pode até ser um cristão, olha aí. Mas para ser um discípulo de Jesus, você vai ter que amar a Deus mais do que você ama os mais amados. Você pode até ser um cristão, mas para ser discípulo de Jesus, você vai ter que amar a Deus mais do que os mais amados. E você diz, pastor, isso é muito difícil. Amar a Deus mais do que aquelas pessoas que nós mais amamos. E ele menciona aí a nossa família.
nossos parentes, pai e mãe. Pastor, é muito difícil. É exatamente isso. Você entendeu perfeitamente. Quem disse que amar a Deus mais do que as pessoas que nós mais amamos era fácil? Quem disse? A Bíblia nunca fez essa promessa e nunca ensinou isso. Quem fala que é fácil é a multidão. Quem diz que é fácil é a religião. Jesus jamais disse que seria fácil. Lembra outra vez lá em Lucas, acho que é capítulo 9, finalzinho, que um levantou e disse, eu quero ser o meu discípulo. Outro disse, quando meu pai e minha mãe eu venho. E ele disse, maldito é aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Vai, vende. Na verdade lá o pai nem era morto. O pai ainda era vivo. O problema lá é apego a essas coisas desse mundo. Jesus disse, vai, vende, vem, segue-me. Então, é exatamente, quem diz que é fácil é a religião, é a multidão. Jesus jamais disse que seria fácil. Ele sempre disse, algo que ele ensinou, é que a porta é estreita, o caminho é apertado, é um caminho de renúncia. Ele sempre mostrou isso, mas veio a religião e barateou tudo isso. Brincadeira o que a gente vê de pessoas, imagina numa cidade como uma grande metrópole como Goiânia, e que tem as maiores religiões, exportam por o mundo afora, aqui em Goiânia tem, perto de nós aqui, 10 mil pessoas, não é? Mas veio a religião e barateou tudo isso. Então o que Deus quer de nós é que sejamos discípulos dele. E isso tem um preço, irmãos, é o que nós muitas vezes, até nós não queremos pagar. Qual que é o preço, pastor? É amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, nós amamos os nossos parentes, não é verdade? Nós amamos demais os nossos filhos. Eu tenho 5 filhos, amo demais os meus filhos. Mas o que Deus está ensinando para nós é duro, mas é a Bíblia. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa entender que o amar a Deus tem que vir em primeiro lugar. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas de uma certa forma, esse amar a Deus mais do que nós amamos os amados, isso nos incomoda. Foi por isso que Jesus disse. Veja que Jesus percebeu que estavam ficando incomodados com o discurso. Se você quer ser discípulo, porque pode ser que aquela multidão que estava ouvindo não quisesse ser. Interessante. Todo aquele que quer ser, tá vendo? Pode ser que aquela multidão que o estava seguindo não quisesse ser. Grandes multidões o acompanhavam. E o verbo aqui, novamente, é que eles apenas estavam juntos. Apenas estavam juntos. Mas a pergunta para essa grande multidão é, você quer ser discípulo? Se nós perguntássemos para a grande multidão ainda hoje, elas vão dizer, não. Aí você pegou pesado. Você pegou pesado. É muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui, receber a oração da fé. Receber aqui um desencapetamento. Receber aqui que nós vamos deixar de ser empregados e agora vamos ser patrões. De que não vou ficar mais doente. Eu gosto dessa parte, pastor. Eu gosto, essa parte é boa para mim. Esse negócio de que eu tenho que amar mais a Deus do que as pessoas que eu mais amo, aí já é demais. Aí eu já acho que é fanatismo. Por isso que os textos sagrados, esses textos sagrados não são tão agradáveis. Ah, pastor, isso é fanatismo. Você observa. Quais são os textos da Bíblia que nós mais decoramos? Principalmente os Salmos. Salmo 23. Senhor é o meu pastor e nada tão bonito, mas é o que nós mais, não tem nada de errado de decorar. Mas é o que mais nós lemos. Salmo 91, você acha aí aberto a Bíblia nas casas? Não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairá à direita, e seta nenhuma chegará. Isso eu gosto, pastor.
João 3,16, porque Deus amou. Mas quantos sabem de cor esse texto aqui? De Lucas. Lucas capítulo 14. Amar a Deus mais do que as pessoas que nós mais amamos. A multidão não gosta de ouvir isso. A multidão gosta é de celebrar. Ela não gosta de ser confrontada, gosta de celebrar. Podemos celebrar, amém por isso. Mas também nós temos que ser confrontados com os nossos pecados. Olha o verso 27, 15 e 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, meu Deus. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, para a multidão é uma palavra dura. Ele fala de pessoas que mais amamos. Agora, como se não bastasse, ele fala de nós mesmos. Agora somos nós mesmos. Além de eu ter que amar a Deus mais do que as pessoas que eu mais amo, que é o primeiro ponto, amar a Deus mais do que as pessoas que eu mais amo, tenho que amar a Deus mais do que eu amo a mim mesmo. Olha só. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo a mim mesmo. Ah, Jesus, aí o Senhor exagerou. E com certeza essa multidão foi saindo aos poucos, de fininho, como nós usamos a expressão, como lá em João capítulo 6. Porque não é uma palavra que nós gostamos de ouvir, não é uma palavra boa. Como alguns dizem, essa palavra não é boa. E ele usou um outro verbo aqui interessante. Lucas, o grego dele é fantástico. Ele usou uma palavra aqui que significa autonegação, no sentido figurado de subjugar, paixões proibidas. A palavra que ele usa aqui é estouros, que significa exatamente isso. Para ser um discípulo de Jesus, eu vou ter que subjugar as minhas paixões. E olha o que Pedro disse. Se você quer abrir, eu tenho aqui. Lá em 1 Pedro 2,11, ele diz assim: rogo-vos vocês, peregrinos e forasteiros que sois. Rogo-vos. Vocês, peregrinos e forasteiros que sois, que não vos amoldeis as paixões, porque fazem guerra contra a alma. Pedro está dizendo, se você se apaixonar por coisas proibidas, você que é um peregrino e forasteiro, você vai ter guerra na alma. Isso leva as pessoas a ficarem doentes e deprimidas. Olha que ensinamento maravilhoso. Você que é um peregrino e um forasteiro, se você se apaixonar por ela, como ele diz, não vos amoldeis com essas paixões que fazem guerra, coisas carnais. Você vai ter guerra na alma. Leva as pessoas a ficarem doentes, deprimidas. Gente, o que tem de crentes deprimidos, oprimidos, crentes que não conseguem andar, pecados ocultos, não confessados. Então Pedro diz, então peregrino e forasteiro, não se apaixone por coisas proibidas, porque você é um peregrino, e você tem uma missão, aqui na terra, temos uma missão, Deus nos trouxe aqui com uma missão, um propósito, e se você se apaixonar por algo proibido, você vai perder o foco, e vai perder o seu objetivo e propósito, pelo qual Deus nos colocou aqui. Então, você é peregrino e forasteiro, ainda que você tenha muitas coisas e venha, olha que interessante, a prosperar nesta vida, ainda que Deus nos abençoe, Deus tem abençoado muitas pessoas, preste atenção, porque o seu objetivo é um só, tudo que Deus te der, olha que interessante, tudo que Deus nos der, tudo que Deus te der, seja toda a intelectualidade, todo o poder financeiro que Deus te der, tem muita gente usada por Deus, que Deus tem abençoado, toda a beleza física que Deus te der, tudo que Deus te der será tão somente para você cumprir a sua missão, que é glorificar a Deus aqui na terra. Então, você não se apaixone.
nem mesmo pelas bênçãos que Deus te der, porque isso é nossa dificuldade. Oh, meus irmãos, tudo que Jesus está falando aqui, ele conhecendo o nosso coração, ele sabe que nós temos dificuldade. E muitas vezes nos apaixonamos até por aquilo que ele nos dá. A pergunta é, por que é que nós estamos aqui? Qual o propósito de Deus ter nos colocado aqui neste mundo? Muitos religiosos vão dizer, você está aqui para conquistar as coisas. É a mensagem que é ensinada por aí, nas redes sociais, nas mídias. Essa é uma mensagem mentirosa. Você não está aqui para conquistar as coisas. Nós viemos aqui para glorificar a Deus neste mundo. Esse é o propósito de Deus, para cumprir a nossa missão. E nós cantamos aquele hino do cantor cristão tão bonito, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria sim, é para lá que eu vou. Olha que bonito. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria sim, é para lá que eu vou. Este hino diz que a mensagem que nós entregamos é esta: reconciliai-vos já com... Reconciliai-vos já. Não é? Essa é a mensagem, reconciliai-vos já com Deus. Então nós, como discípulos de Jesus, como de fato queremos ser, nós vamos ter que amar a Deus mais do que nós amamos a nós mesmos. Já viu o tanto que nós gostamos de nós? Nós gostamos demais de nós. Isso não é verdade? Não é mesmo? Nós gostamos demais de nós. Não é verdade? A gente se acha. Os adolescentes falam, ele está se achando. Não é? Aí, às vezes, quando faz um elogio para nós, recebemos o elogio, aí pronto. Estragou o homem, estragou a mulher. Irmãos, então a palavra de Deus está falando assim, se nós queremos ser discípulos, verso 27, de Jesus, porque talvez você seja religioso e não queira ser um discípulo, mas a palavra de Deus diz, alguém que faça, talvez você quer apenas fazer parte de uma denominação religiosa, você não quer ser um discípulo, isso não é muito difícil. 1/3 da humanidade se diz cristã. Então, num país como o nosso, é muito fácil ser religioso. Mas só tem sentido se de fato eu e você for um discípulo de Jesus Cristo. Essas pessoas são frustradas, porque não são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por sermos de uma religião cristã. Mas como disse o autor do livro, a grande omissão, o Willard, a grande omissão, a maior desgraça é ser um cristão e não ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Porque a cruz é vista como um instrumento conhecido como a mais vergonhosa punição. O próprio condenado tinha que levar nas costas até o lugar, a cruz até o lugar da humilhação. Aquilo era um sinal, até a crucificação, e era um sinal de humilhação. Todos sabiam, ao andar pela avenida principal de Jerusalém, que era um maldito. E mais, era para ser humilhado. Ele tinha que carregar a cruz, era humilhação. E toda aquela humilhação, e todas as pessoas vendo-o carregando aquele instrumento sobre o qual seria executado. Então, irmãos, Jesus está dizendo aqui, a cruz é um símbolo muito forte. Nós até cantamos outro hino, a vergonha da cruz quero levar e sofrer. Irmãos, é impossível ser um discípulo de Jesus e não carregar essa cruz. Irmãos, isso não é sofrimento. Felizmente as pessoas acham que esse versículo aqui, negar a sua cruz, tomar a sua cruz e andar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, alguns acham que é sofrimento. Alguns acham que meu marido é uma cruz, que eu tenho que carregar. O seu marido pode ser um péssimo marido ou uma péssima esposa,
Mas eu vou te dizer, ele não é a sua cruz. Seu marido ou a sua esposa não é a sua cruz. Porque o significado aqui é outro. Esse marido pode ser um problema sério. O filho desobediente, né? Isso é um problema sério. Que todos nós temos que passar, às vezes passamos. Um problema que enfrentamos. Mas essa cruz aqui, carregar essa cruz aqui, é renúncia, irmãos. Tudo isso faz parte, mas carregar essa cruz é renunciar a nós mesmos. Isso é difícil demais, irmãos. E nós não podemos passar por essa vida sem ficar sem essa cruz. Porque é essa cruz que vai nos moldar, essa cruz que vai nos ensinar aquilo que nós somos. Então, meus irmãos, o ser discípulo, eu tenho que amar a Deus mais do que aquelas pessoas que eu mais amo, que ele menciona aqui que são os nossos entes queridos e a nossa família. Ele mencionou aí. Amar a Deus mais do que nós amamos os mais amados. Segundo lugar, ser discípulo é amar a Deus mais do que eu amo a mim mesmo. Você está pronto a fazer isso? Você está pronto a amar a Deus mais do que você ama a si mesmo e mais do que você ama os mais amados? Aí você está pronto. Oi, irmãos. Infelizmente, nós vemos muitos crentes perdendo o testemunho, porque estão correndo atrás, como diz Pedro, de paixões. Rogo-vos, pois, irmãos, que peregrinos que sou e forasteiros, que não vos amoldeis às paixões, porque fazem guerra contra a alma. Quantos crentes aí, irmãos, deprimidos, magoados, machucados, decepcionados com esse mundo, porque não deram ouvido à palavra de Deus. Estou dizendo aqui que você não pode ter as coisas, não. Você é esperto o suficiente, nunca vamos ensinar isso. Mas eu estou dizendo que você tem que amar a Deus acima de tudo. Não estou ensinando aqui que a igreja não tem que crescer, que nós não temos que almejar, almejar voos mais longos, mais altos. Temos. Mas temos que crescer com qualidade. Que Deus te abençoe. A igreja aí, a igreja de Pinda. Que Deus possa levar pessoas, mover essa igreja. E os crentes dessa igreja possam ser vistos na cidade de Pinda como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Testemunho vivo do nosso Deus. Esse é o que nós precisamos hoje. Testemunho de amar e viver para o Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminar com a oração. Pai, nós agradecemos o Senhor pelo dia. Nós te agradecemos pela tua palavra. Oramos pela igreja, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a igreja em Pinda, Deus. Ó Deus, trabalhando nos corações, que cada membro possa estar com a convicção de que tem que viver para glorificar o Senhor. Coloque isso no coração de cada membro. E para isso é necessário ser discípulo. Não é só necessário ser religioso, frequentador de igreja, não. É ser um discípulo de Jesus Cristo. Abençoe essa igreja. Que essa igreja possa ganhar muitas almas, muitas vidas, muitas famílias possam ser ganhas através desse testemunho e ministério dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.